Quando surge a conversa sobre quem é o melhor de todos os tempos? Ou dito em inglês, The GOAT, vários nomes aparecem. Alguns dizem que John Jones, para outros, meu amado. Georges St-Pierre, Khabib, Ronda Rousey ou Anderson Silva, cada um com seus próprios méritos para ser mencionado na discussão. De todos esses exemplos, já temos história no canal, mas há um nome que muitos fãs deixam de fora. É alguém que conquistou com muito esforço o direito de estar nessa conversa. Não só por ter sido um dos campeões mais dominantes do UFC, mas também porque o próprio UFC tentou apagá-lo da história. E não há muita gente sobre quem se possa dizer isso. Que eu saiba, há 2 campeões com quem isso aconteceu. Um é Francis Ngannou, o último vídeo do canal e a quem damos as boas-vindas hoje no Ikeverso. Há um dos lutadores mais dominantes de toda a história, cuja vida e carreira são dignas de admiração. Hoje damos as boas-vindas a Demetrious Johnson. Demetrious Krishna Johnson. Nasceu em 13 de agosto de 1986 em Madisonville, Kentucky, Estados Unidos. Mas quando dizemos que nasceu, devemos esclarecer que ele teve sorte de nascer, já que seu parto foi prematuro, o que de certa forma afetou. Já que, como muitos sabem, Demetrious é um cara pequeno, ele é baixinho, de estatura. Bem, de acordo com as palavras de Demetrious, isso é por causa do seu nascimento prematuro. Com isso, já percebemos que o protagonista da história de hoje tem lutado literalmente desde que chegou ao mundo. Sua mãe, Karen Johnson, foi abandonada pelo pai de Demetrious, que saiu para comprar leite e nunca mais voltou. De acordo com as lembranças do pequeno Demetrious, sua mãe esteve com vários homens durante sua infância. Todas essas figuras masculinas eram militares, que não eram exatamente afetivos. Mas no final ela fica com um deles. Um cujo nome tentamos descobrir, mas posso garantir que não encontrei nenhuma forma de saber como ele se chama. Meu nome é Cosme Fulanito. Por fim, esse homem se torna o padrasto do protagonista e seus irmãos. Contudo, como esperado, a rígida disciplina militar do padrasto está presente em casa, castigando-os a olhar para um canto quando estava bem-humorado e espancando-os quando estava mal-humorado. Como acho que isso não é atitude de pai, vou tirar um ponto de quociente de inteligência dele, deixando-o com -1. Apesar desse maltrato, e nas próprias palavras dele, sim, tive um pai abusivo, mas não posso dizer que tive uma infância ruim. Sempre tive bons momentos com minha mãe e meus irmãos. Desde pequeno, Johnson se sentiu atraído pelo esporte, jogando futebol, atletismo e, claro, lutando. Uma das poucas coisas com as quais podia passar tempo com seu padrasto era quando ele se sentava em frente à televisão para assistir lutas de artes marciais mistas, mas não do UFC e sim da melhor promotora do mundo, Prime Fight Championship. E acho que não há dúvida de que aqui eu tenho que dar um ponto para o pai de Demetrious. Então ele fica com 0. E é que, como o próprio Demetrious disse, ele gostava muito dessa promotora e ela também chamou muito a atenção dele. E é normal porque, olha, veja isso. Sua excelência nos esportes com a dos estudos. E é que o bom do Demétrio era o que poderíamos chamar de um cérebro, sendo muito bom na escola. Aos 14 anos ele faz uma descoberta. Sua mãe, que sempre o apoiou, era surda. Ela havia desenvolvido uma incrível habilidade de ler lábios. Tanto que ela diz que no começo não acreditava, mas sua mãe lhe disse que realmente era surda. Ela não queria ser tratada como uma pessoa com deficiência e por isso se esforçou. Isso marcou um jovem Demétrio, que diz que ver o esforço de sua mãe para não ser menosprezada fez com que ele entendesse que, trabalhando duro, tudo podia ser alcançado. Eventualmente, ele para de treinar. Ele lutou, pois havia chegado à universidade e queria ter boas notas, então decidiu sacrificar o esporte em prol de suas notas. Mas um dia, assistindo televisão, ele vê um desses programas esportivos e nele está um lutador, Rashad Evans, e ele pôde ver um pouco do seu treinamento. O pouco que viu bastou para saber que ia gostar daquilo. Naquela época ele conta que havia poucas academias de artes marciais mistas, então começou a treinar sozinho. Um dia, um lutador local reconhece o seu talento e o convida para treinar em sua academia. Essa academia é a AMC Pancration, e com apenas 3 meses lá na academia. E, dado seu evidente compromisso e habilidades, ele inicia sua carreira amadora.
Ele vence suas 9 lutas, 5 por finalização, 2 por nocaute e 2 por decisão. Em vista disso, e de que era hora de começar a ganhar dinheiro, ele passa para o profissional. Naquela época, nosso protagonista dividia seu tempo entre trabalhos, muitas vezes na construção civil, a universidade e a academia. Diante do seu sucesso como amador, ele informou à mãe que tentaria construir uma carreira disso. Sua mãe o apoiou, não ignorando seu pedido. Não vai rir? Em 15 de agosto de 2019, ele teve sua primeira luta profissional contra Frankie Mendes-a quem venceu no primeiro round com um mata-leão. Após essa luta, ele passa a lutar no Alaska Fighting Championship, o Alaska Fighting Championship. É preciso dizer que ele fez isso especificamente por dinheiro? E é que, como vocês sabem, o Alaska tem um clima com temperaturas abaixo de zero em algumas épocas do ano. Por isso, o Alaska Fighting Championship tinha que desembolsar pagamentos elevados para esse nível de competição, para conseguir atrair talentos. No Alaska Fighting Championship, Demetrius consegue 2 vitórias, uma contra Marshall Carlyle e outra contra Jesse Brooks. Ele vence o primeiro por nocaute técnico e o segundo com um chute na cabeça. Essas 2 vitórias lhe renderam um contrato com a World Stream Cage Fighting, promotora que revelou muitas lendas do esporte, como José Aldo, Dorila, Faber ou Anthony Pettis. Mas seu início não foi dos melhores, sendo derrotado por decisão unânime contra Brad Pickett. Mas às vezes não há motivador melhor do que a derrota, e ele volta com força, conquistando 2 vitórias consecutivas dentro do WEC. Uma contra Nick Pace, a quem vence por decisão, e outra contra Damácio Pace, a quem derrota por guilhotina. Mas nessa época, o tubarão alopécico, mais tubarão e mais alopécico do Artes Marciais Mistas, decidiu comprar o WEC e todo o elenco de lutadores passou para o UFC. Demetrius está entre eles, é claro. E quem diria que nessa organização ele teria seus melhores e piores momentos como lutador? Sim. No UFC ele começa com o pé direito. Primeiro derrota Norifumi, Kit Yamamoto e depois Miguel Torres, ambos por decisão unânime. Depois ele tem uma prova de fogo ao enfrentar Dominic Cruz pelo título dos pesos galos. No entanto, o Cruz vence por decisão unânime, graças a uma boa estratégia e um desempenho superior. Após essa derrota, ele tem outra luta que é declarada empate majoritário, então rapidamente marcam uma revanche para ele. E na segunda luta, Johnson vence por decisão unânime. O UFC buscava o campeão da nova categoria peso mosca. Após essa vitória, ele enfrenta Joseph Benavidez e ambos os lutadores deram tudo de si. Mas no final, nosso protagonista leva uma decisão dividida e, assim, se torna o primeiro campeão peso mosca do UFC. Mas vocês sabem, ninguém é campeão até defender e Johnson soube fazê-lo. E muitos de vocês talvez estejam se perguntando, mas por que o chamam de Mike T. Mouse? Vou contar pra vocês, mas mais tarde. Em um ano, ele tem 3 lutas. Primeiro enfrenta Joe Dodson, a quem derrota por decisão unânime. Depois vence John Moraga, finalizando-o com um armbar. E depois enfrenta novamente Joseph Benavidez, a quem manda para os braços de Morfeu com um golpe espetacular. E depois mais alguns no chão. No ano de 2014, ele tem apenas 2 lutas. Uma contra o russo Ali Bagautinov, a quem derrota por decisão, e outra contra Chris Cariasso, a quem finaliza com um Kimura. Ele começa 2015 com o pé direito, derrotando Kyoji Horiguchi, a quem finaliza com uma chave de braço e depois vence novamente Judd Johnson por decisão unânime. Todas essas lutas eram defesas de título, é importante levar isso em consideração. Em 2016 ele começa lutando contra um cara sobre quem vocês me pediram muito para fazer vídeo, mas estou com preguiça. Henry Cejudo, lutador que o nosso protagonista vence com belas joelhadas e golpes. Derrota Tim Elliott por decisão unânime e chega o ano de 2017. E aqui começa o problema com o UFC, mas também vamos chegar nisso. Nesse ano, defende seu título contra Wilson Reis, vencendo por armbar, e alguns meses depois nos deixa para a posteridade. Uma das melhores, se não a melhor finalização da história do UFC.
defende seu título contra Ray Born, a quem, após pegar as costas, derruba e no ar o pega com um armbar, finalizando-o ao chegar no chão. Quando perguntado como ele fez aquilo, respondeu naturalmente: "Faço isso o tempo todo na academia, porra!" Neste ponto, Johnson já tem quase 5 anos completos como campeão, defendendo seu título 11 vezes, quebrando o recorde de Anderson Silva. E é aqui que começa o drama. E é que o tubarão alopécico estava muito ocupado com a galinha dos ovos de ouro, Conor McGregor. Mamãe, mamãe, mamãe. Ele havia esquecido que tinha um dos campeões mais dominantes da história. Johnson, apesar de ser campeão, recebia como um lutador comum, enquanto outros não campeões tinham acordos de pay-per-view. Dana respondia que o dinheiro manda, que ele não vendia, que não era divertido e que os fãs não gostavam dele. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que Johnson é na verdade um dos lutadores mais divertidos de assistir lutar. Mas enfim, isso sim é uma opinião pessoal. Johnson admite evitar conflitos, mantendo-se distante das negociações o máximo possível. Mas toda vez que ele expressava sua insatisfação com o pagamento, Dana respondia: "Você não traz dinheiro?" Na verdade, pensamos em eliminar a categoria técnicas de negociação de tubarões. O que houve? Johnson, que já tinha 2 filhos, renegocia seu contrato e finalmente consegue algo que realmente queria obter. Mas seu descontentamento se torna público e ele não hesita em dizer à mídia que está sendo maltratado como campeão. Mas Dana não recua e começa a aparecer na mídia, atacando diretamente Johnson. O bom para ele é que havia uma cláusula para rescindir o contrato, e isso porque ele já havia conversado com seu representante. E como não conseguiam o que queriam, foi adicionada uma cláusula que lhe permitia explorar outras opções. Em 4 de agosto de 2018, pela primeira vez ele recebe uma porcentagem do pay-per-view e enfrenta novamente Henry Cejudo. A luta encerra com uma polêmica decisão dividida, embora o próprio Johnson tenha dito posteriormente que sabia que tinha perdido e que concordava com a decisão. Agora que ele não era mais campeão, o UFC fez o que considerou uma excelente jogada. Queriam se livrar de Johnson. E acontece que no One Fighting Championship, um Ben Askren vinha dominando sua categoria e queria chegar ao U Fighting Championship. Dana via em Askren coisas que ele adorava e que não encontrava em Johnson. Askren falava besteira o tempo todo. Além disso, e pelo menos até aquele momento, era um cara extremamente dominante. Isso se traduz em dinheiro? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, pela primeira vez na história, lutadores são trocados entre empresas. Johnson por Askren. Dana achava que tinha feito algo impressionante, mas não deu certo para ele. No final, o único que saiu ganhando com toda essa movimentação foi o próprio Johnson. E vocês já sabem como terminou a história com Askren. O quê? Você não sabe? Aqui está o vídeo, caso queira assistir. Assim que chega ao One Fighting Championship, Johnson se depara com um ambiente completamente diferente. Nessa organização, não há pressão para que ele enfrente alguém ou faça algo. Ele mesmo diz que é como um casamento. Eles me apresentam opções e explicam o que cada uma envolve. Eu decido se é uma boa proposta. E além disso, com o nível de pagamento, estou mais do que feliz. Ele começa a sua trajetória pelo One Fighting Championship enfrentando Yuya Wakamatsu, lutador que conseguiu chegar até o 2º round, mas que acaba sendo finalizado por uma guilhotina. Depois disso, ele enfrenta Tatsumi Tsubada a quem derrotou por decisão unânime, e posteriormente repete a dose despachando Danny Kinga, também por decisão unânime. O tubarão asiático do One Chatri Shijotong, além de tubarão das lutas, é especialista em Muay Thai. Com mais de 30 combates e faixa marrom em Jiu-Jitsu brasileiro, ele oferece a oportunidade de lutar pelo título de campeão na categoria mosca. Como um homem que se preza, ele aceita o desafio. E no dia 7 de abril de 2021, ele enfrenta o lutador brasileiro Adriano Moraes, que chegava com um sólido 18-3. A luta está bastante movimentada, com bons momentos para ambos, mas aos 2 minutos e 24 do 2º round, Moraes lhe aplica. Primeiro um golpe que o leva ao chão e depois uma joelhada em Johnson, e então finaliza com alguns socos. Essa joelhada, é preciso dizer, não era permitida nas antigas regras de onde ele vinha. Johnson perde o título com uma derrota e, além disso, essa é a primeira vez que alguém consegue nocauteá-lo. O que vocês acham que o One Fighting Championship vai decidir fazer com ele? Castigá-lo, afastá-lo ou reduzir o salário dele? Pois oferecem a ele o título mundial de Muay Thai, que está nas mãos do perigosíssimo Rocktan Jitu Muang Gong, lutador. Com certeza faremos história com ele em algum momento. Johnson decide recusar a oportunidade, já que considera que existem outros lutadores que treinaram a vida toda para isso e seria um gesto ruim da parte dele furar a fila.
O pessoal do One então pergunta, mas tudo bem, não é? Você luta pelo título, mas luta contra ele. E ele aceita. E daí surge uma luta com regras híbridas, porque o One Fighting Championship não tem medo de experimentar. E aqui temos a luta onde o melhor lutador peso mosca de Muay Thai do mundo enfrenta o melhor peso mosca de artes marciais mistas provavelmente da história. As regras eram, o primeiro e o terceiro round seriam de Muay Thai, enquanto o segundo e o quarto seriam de artes marciais mistas. No primeiro round, com regras de Muay Thai, ambos trocaram bons golpes. Rodtang foi mais agressivo, mas não conseguiu nocautear Johnson, que aguentou até o segundo assalto, quando a luta passou para as regras de artes marciais mistas. Em cerca de 2 minutos, Demetrius Johnson evidencia a diferença entre os dois esportes ao finalizar o perigoso Rodtang com um mata-leão, encerrando a luta. Após finalizar Rodtang, o One Fighting Championship oferece novamente uma luta pelo título contra Adriano Moraes, e ele, com a moral lá em cima, aceita. Assim, em 22 de agosto de 2022, tivemos uma guerra de 4 rounds. E onde no final, Johnson devolve o favor para Moraes, que como vocês lembram, na luta anterior tinha derrotado ele com uma joelhada, nocauteando-o. Pois Johnson, depois de atordoá-lo com alguns golpes, o persegue, e em uma sequência digna de um filme acontece isso. Essa joelhada dá um crash no Windows do brasileiro, que cai enquanto sua alma abandona o corpo. Johnson consegue assim 2 coisas, sua merecida vingança e o título de campeão. Mas essa história ainda não estava encerrada, estavam 1 a 1. Por isso se tornaria uma das grandes trilogias do artes marciais mistas desta vez no One Fighting Championship. Por isso o tubarão asiático de Chatri. Nesta luta, os lutadores começaram com cautela, cientes do perigo que cada um representava. Mas depois disso e após 5 rounds de ação, Demetrius sai vitorioso, encerrando a trilogia em grande estilo. Na data deste vídeo, Demetrius tem 36 anos e está longe, pelo menos por enquanto, de saber o que é a queda. Casado e pai de 2 filhos, considera sua esposa, que está com ele desde a adolescência, a melhor coisa que já aconteceu em sua vida. E ambos tiveram infâncias complicadas. Você encontrou uma boa Johnson? Ele perdoou seu padrasto dizendo que, apesar das agressões, isso serviu como motivação para ele. Bem, e como ele mesmo diz, foi decisão dele nos bater e nos machucar. Mas ao mesmo tempo, ele me mostrou tudo o que eu não devo ser, nem com meus filhos, nem com minha esposa. Dana White acreditou que, afastando-o do UFC e tentando apagar seu legado, ele desapareceria. Mas na verdade, só o libertaram e ele encontrou uma promotora, onde seu talento parece pesar mais do que as besteiras que é capaz de falar. E para aqueles que estão começando a entender o porquê do seu apelido, aqui vai. Quando ele começou a treinar, era o menor da turma, mas também um dos mais fortes. Isso somado às suas orelhas, que estavam começando a crescer graças às amadas e odiadas couves-flor. Seu treinador um dia o apelidou de Mighty Mouse, pequeno, forte e orelhudo. Apelidos geralmente ficam, mesmo que a pessoa não goste, e esse é o caso de Johnson, que não gosta do seu. No começo ele não dava atenção, mas admite que agora, pensando bem, a ideia de ser chamado de Mouse, rato, não lhe agrada tanto. Por isso ele tenta fazer com que usem apenas Mighty, ou seja, poderoso. Mas são anos vivendo com o apelido e ele diz que aprendeu a conviver com isso. Com um recorde de 25 vitórias, 4 derrotas e 1 empate, ele ocupa essa posição na lista de vitórias do artes marciais mistas. E além disso, ele tem a honra e o privilégio de subir ao pódio, ocupando o 2º lugar na nossa lista de carecas fantásticos. Volume 2, na 2ª posição. Apesar de terem sido rivais e de por muito tempo não suportá-lo, hoje em dia treina com Henry Cejudo, de quem ele admite conseguiu aprender uma coisa ou outra. Ele também é youtuber, gamer experiente, tem seu próprio time e faz streaming. Vocês lembram que recentemente eu fiz a ascensão e queda de Ronnie Coleman? Creio que essa fera também mereça estar nessa lista. Eu o coloco em 10º lugar porque, bem, fisiculturismo não é algo que eu aprecie muito. Johnson é mais um grande exemplo de lutador que teve uma infância difícil, marcada pela pobreza e dificuldades, mas que, apesar de tudo, conseguiu quebrar esse ciclo para seguir em frente e se tornar, não só um excelente lutador, mas também um excelente pai e, na minha opinião, uma boa pessoa pelo que vi fazendo esta história. Por mais que o irado Dana White tente desmerecer seu legado e até tenha tentado apagá-lo da história, no final só o tirou do UFC já que encontrou o respeito e o pagamento que pedia no UFC. Em outro aspecto, é difícil afirmar se ele é o melhor de todos os tempos, pois há muitas variáveis envolvidas. Deixo isso para vocês, mas que ele é o melhor peso mosca do mundo, como afirmou John Jones, é indiscutível. Johnson é para mim um grande exemplo a ser seguido, não só no esporte, mas como pessoa. Ele pode ser pequeno em estatura,
mas é um gigante no esporte. Obrigado por estarem aí, pessoal.